Dos anos 1990, o Anderson Leonardo, de 51 anos, do Grupo Molejo, morreu na última sexta-feira, 1 ano e meio após um diagnóstico de câncer na região inguinal. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor e pelo perfil oficial do grupo. Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, gente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Mas será sempre lembrado, com certeza, por toda a família, familiares, amigos, né? E sua imensa legião de fãs. E por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao molejo. E a sua presença e alegria era uma luz, né, que iluminava a vida de todos ao seu redor. E sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida. Nós te amamos, viu, Anderson? Você é maravilhoso, sempre foi maravilhoso nos palcos, né? E a gente deixa essa mensagem aqui, foi postada aí em uma rede social, e a gente deixa as imagens aí do Anderson, e é sobre esse assunto que a gente vai falar, né, sobre o câncer inguinal, com o oncologista, o Dr. Tiago Lins, que já está aqui junto conosco. Tudo bom, Dr. Tiago? Seja bem-vindo. Bom feriado para você, né? Hoje aí, Dia do Trabalhador, você aqui trabalhando junto conosco, né? Estamos trabalhando logo cedo. Mas olha, vamos falar sobre o câncer inguinal. O que seria esse câncer, doutor? Explica um pouquinho. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que nos assistem. O câncer inguinal, de fato, ele não é uma entidade própria. A região inguinal é a região anatômica, onde nós temos a região da virilha. E nós compreendemos que nessa região nós temos vários gânglios, os linfonodos, que por vezes surgem e nós chamamos de ínguas. Então é importante que tanto os adultos quanto as crianças possam ser examinadas e avaliar se existe algum abaulamento, algum aumento nessas regiões que possam ser essas ínguas. Seria um equivalente a uma infecção de garganta, onde nós temos a dor na orofaringe e alguns gânglios cervicais que ficam engurgitados, ficam aumentados. Nessa região inguinal, na íngua, nós podemos ter também essa elevação desses linfonodos. Então não é um câncer específico, mas é um câncer que surgiu em alguma região do corpo e migrou para essa região da íngua. Diversos são os tipos de câncer que podem fazer esse comportamento. E aí, quais são as causas, os sintomas? O que é que a pessoa começa a sentir, né? E por que, né, a íngua? São diversos tipos de câncer que podem disseminar e acometer a região da íngua e os linfonodos. Nós temos os linfomas, que acometem os adultos e também as crianças. Alguns tumores malignos que chamamos de sórdidos, como câncer de bexiga, câncer da região da vulva da mulher, da região do colo de útero, também podem desencadear essas ínguas. E também um câncer de canal anal. Então, diversos tumores primários podem migrar e se alojar na região da íngua. E o que é que a pessoa pode sentir, né? Os sintomas são indeterminados, eles são característicos do tumor de câncer. Como eu falei inicialmente, pode ser até uma inflamação, pós-depilação, após algum uso de produto. Mas se o linfonodo ele começa a crescer e ele não tem um motivo desse crescimento, e nós temos que essa região é indolor, porque uma região inflamatória ela vai doer. Uma região indolor ela sugere que possa ser de fato um câncer. E outros sintomas que são paralelos, como a perda de apetite, perda de peso, indisposição, fadiga e também febre sem motivo infeccioso e sudorese excessiva no fim da tarde. Certo. O tratamento desse câncer, como é que ele é feito, doutor? Nós temos que determinar inicialmente qual o tipo do tumor primário, tá? Inicialmente nós precisamos fazer uma retirada dessa lesão, ou mesmo do linfonodo inteiro, para analisar a peça cirúrgica que vai para o laboratório, microscópio, e o patologista ele vai diagnosticar esse subtipo de tumor. A partir daí é direcionado qual o tratamento. E aí pode ser uma retirada cirúrgica do tumor primário, pode ser feita uma quimioterapia ou mesmo uma radioterapia nessa região. Depende muito qual o tumor primário, porque essa região inguinal é uma região que é mais anatômica, por definição. Então, no caso aí, tem que fazer a retirada para fazer uma biópsia, para saber se é maligno ou benigno, para começar o tratamento. Exato, porque vários tumores, eles podem migrar para essa região inguinal. Então, para iniciar o tratamento, o plano terapêutico, é indispensável que haja uma definição muito própria e específica para que nós possamos tratar corretamente o tumor. Por vezes, nós temos casos onde nós esperamos o laudo da patologia, o laudo da biópsia, para então iniciar o tratamento. Mas por quê? Porque é preciso ter certeza que aquele tumor
é de um tipo e não do outro. Porque nós não conseguiremos tratar, por exemplo, um hipertenso com remédio de diabetes. As funções são distintas. Então, se o tumor ele é de canal anal, é um tratamento específico. Se o tumor é de bexiga, é outro tratamento específico. Digamos que está no início, né? Tem como reverter a situação, doutor? Sempre tem. Sempre tem um jeitinho, né? Exato. De reverter. Nós temos grandes campanhas, a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul, que são lideradas pelo Hospital Napoleão Laureano, aqui na Paraíba, que fazem esse cuidado de rastreamento e de pesquisa contra o câncer. Por isso que o autoexame dessas regiões onde existem gânglios, a região inguinal, a região cervical, a supraclavicular, a axilar, são muito importantes. Porque se nós possamos detectar o tumor inicialmente, nós temos uma chance maior de tratamento e também maior de cura para todos esses pacientes. Bora lá. Olha, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida em casa, pode ficar à vontade, coloquem aí no nosso WhatsApp que está aparecendo na sua telinha, tá? Fiquem à vontade, pode mandar pergunta em áudio ou escrita, como vocês acharem melhor, tá certo? Pode ser sobre esse assunto, sobre outro tipo de câncer, caso você tenha tido ou você tenha um parente aí que está passando por isso, um amigo, né? Então, quer tirar dúvidas, aproveita o doutor Tiago que está aqui hoje, viu? Mas, doutor Tiago, você falou também que pode vir em criança, né? Criança também pode desenvolver esse tipo de câncer. Exato. Os cânceres, as linfomas, as leucemias, elas podem engurgitar essas ínguas. Nós podemos ter como primeiro sintoma e sinal essas ínguas com tamanho elevado. Nós podemos ter lesões inguinais, cervicais de 1 centímetro, mas também de 4, 5, 6 centímetros. Elas ficam crescendo, porque enquanto não há um tratamento direcionado, nós não temos um tratamento que combata esse crescimento. Então, no tempo, esse tumor ele vai aumentando. O que é diferente de quando o processo é inflamatório por si só. O uso de anti-inflamatório, mesmo antibiótico, caso haja infecção, vai combater. Essa íngua que aumentou, ela vai reduzir, ela vai desaparecer com o tempo. O tumor não. O tumor ele não vai ser combatido com anti-inflamatório nem com antibiótico. Ele vai continuar crescendo caso não haja um tratamento específico de quimioterapia. Então, por isso que os pais precisam sim examinar as crianças, levar o especialista, realizar um exame laboratorial de sangue, um hemograma, e avaliar de fato se é um processo inflamatório infeccioso ou se pode ocorrer o risco de ser um linfoma. Bora lá, no caso do Anderson, né? Ele como cantor, eu não sei se veio para cá, não sei para onde foi o dele, né? Mas no caso, será que foi desenvolvido, eu não sei qual foi a região, mais ou menos a região, você lembra? Onde foi, Dai? Porque como pode se espalhar, né? Pode ir para outros lugares, enfim. É genético, não é? Pode ser genético também, doutor? É muito raro que haja um tumor genético que dissemine apenas para a região linfática. Nós temos aí que cerca de 85% dos tipos de câncer, eles são adquiridos ao longo da vida por base genética, mas por alteração genética e mutação genética que nós adquirimos nos nossos hábitos de vida, né? Pelo estresse, pelo cotidiano, pela poluição, pelos hábitos alimentares e de atividade de vida. Apenas 15% a menor é que são de fato hereditários, que são mutações herdadas dos nossos pais e que nós podemos também passá-la para os nossos filhos. Então, a genética está em todos os tipos de câncer, porque o câncer ele tem origem no DNA. Mas aqueles que são hereditários, eles são raros, e aqueles que são genéticos, mas que são adquiridos, são os mais comuns. Então, por isso que nós defendemos e educamos a sociedade para ter hábitos de vida mais saudáveis e que tenha, de fato, um planejamento de rastreamento com essas campanhas em pesquisa para câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, realizar também endoscopia digestiva alta, colonoscopia para rastreamento de câncer digestivo a partir dos 50 anos de idade. E as mulheres que são muito cuidadosas, elas já realizam o seu rastreamento para mama e também fazem seu cuidado ginecológico com o citológico, com o cérvico vaginal. Né? Exatamente. Então esse é o ponto geral. A gente precisa ter hábitos bons de vida, que também não é tão fácil hoje no cotidiano, mas também realizar exames de rastreamento para fazer a detecção precoce da doença. Porque às vezes quando um parente tem, né, alguém da família, o bom é fazer um rastreamento para saber se pode ter a predisposição ou não a ter, né, doutor? Isso. E aí já pode ir fazendo um tratamento? Pode ser feito um tratamento mesmo sem você realmente não ter nada, alguma coisa para
se prevenir? Não. Os tratamentos oncológicos, eles são muito pesados, né? Eles são com base de quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo molecular. Então, nós não temos um efeito preventivo, porque os danos pelo tratamento eles são um pouco mais penosos. Nós temos profilaxia para alguns tipos de tumor, como câncer de bexiga, onde existe a instilação da vacina OncoBCG intravesical, através de uma sondinha. Essa BCG, que é a mesma vacina da tuberculose, é colocada dentro da bexiga, é feita uma lavagem, aí há uma prevenção para novos cânceres de bexiga. Nós temos também o uso do tamoxifeno, que é uma terapia endócrina, para prevenção de câncer de mama, mas naquelas mulheres que já tiveram carcinoma ductal in situ e não invasivo de mama, elas fazem o uso para prevenção. Mas a prevenção maior, de fato, é a mudança dos hábitos de vida da nossa sociedade, que idealmente deve acontecer nas escolas, a parte das novas gerações aí com as crianças e adolescentes. É verdade. Bora lá, uma pessoa com câncer como o dele, né? Ele tem condição ainda de trabalhar, de continuar o trabalho, ou ele tem que dar uma parada para se cuidar? Dependendo do estado, né, eu acho, né, doutor? Essa é uma pergunta muito importante mesmo, porque como ele, que tinha 51 anos de idade, é uma pessoa economicamente ativa, né? E no entorno dele também existia uma família. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, ele tem o direito e há uma indicação do afastamento ao trabalho, porque ele vai ser submetido a um tratamento. Então, não é muito seguro realizar quimioterapias e ficar em locais aglomerados, em ambientes de trabalho que estão fechados, com ar-condicionado, porque tem muito contato com abraços, saliva, às vezes em cultos e igrejas também. É importante que a pessoa se ausente um pouco desses riscos de contágio, de contaminação, seja de gripe, de Covid e de outras patologias, para que realize o tratamento. Em alguns casos onde é adquirida alguma limitação funcional e aquela habilidade profissional não pode ser mais realizada, existe uma adaptação laboral ou, de fato, um afastamento permanente, tá? Onde a pessoa precisa ser avaliada para ser relocada da função de trabalho ou, de fato, vai evoluir para a aposentadoria. Agora, é muito importante que as pessoas permaneçam em atividade, porque a saúde mental também é importante nesse período de tratamento. O convívio social, o relacionamento, o apoio da rede familiar, rede de amigos, é fundamental para que ela consiga também construir o seu protocolo e executar o seu tratamento. Exato, né? Porque quando você se entrega, eu acho que a doença ela tende a levar você embora mais rápido, né? Então, quando você está ali buscando sobreviver todos os dias, né? Ativo, com fé também, claro que a gente tem que ter muita fé, né? Nessas horas, eu acho que as coisas, eles tendem a ir mais para frente. Eu vejo muita gente que realmente tem câncer aí, já teve há 10 anos atrás, né? E hoje vive bem demais. Mas, ó, a gente já tem uma pergunta aqui. Bom dia, me chamo Diogo. Há cerca de 2 anos descobri que tenho uma hérnia inguinal. Até agora, não fui fazer a cirurgia. Consigo fazer minhas necessidades normais, deve ser. Mas será que, por conta que não fiz a cirurgia, posso ter câncer? Ou com quanto tempo, né, se tem esse câncer? Apareceu essa hérnia depois que trabalhava em uma fábrica. E aí, doutor? Quando nós temos um abalamento na região inguinal, nós temos que examinar com a palpação, né? E aí ele já traz um diagnóstico que é uma hérnia. A hérnia é como se fosse um balão de sopro de aniversário, onde ela distende e ela retorna. Provavelmente há uma flexibilidade da região muscular que permite essa transição, talvez do peritônio nessa região inguinal dele. E aí não tem massa, não tem nódulo nessa região. Então não é um nódulo que seja suspeito de ser câncer. Mas a hérnia inguinal em indivíduos a maior que 60 anos de idade, ela indica uma pesquisa de neoplasia de próstata, porque pode ser o acometimento da próstata ou seu aumento, que faz com que haja uma pressão abdominal maior e aí tende a fazer essa flexibilidade dos ligamentos, musculatura e desenvolver a hérnia. Mas aqueles trabalhadores normais que trabalham com carga e com peso também têm esse risco, ao mesmo que acontece com pessoas que fazem cirurgias. A região da cirurgia, ela perde a sua anatomia normal e aí tem uma fragilidade e nós temos a ocorrência de hérnias, chamamos de hérnias incisionais, que é na região da incisão da cirurgia. Então quem trabalha com carga e com peso tem esse risco de hérnia que não tem relação diretamente com câncer.
Tem mais uma pergunta aqui. Meu marido quase todos os meses aparece com íngua na virilha e axila. Pode ser um câncer? Viviane. Se aparece e permanece ou cresce, precisa de investigação. Se aparece e some sozinho, aí a gente precisa investigar se há um processo de sabonete, de higiene, desodorante ou de depilação que possa desencadear esse processo de íngua, que pode ser um processo apenas inflamatório. Pequeno, doloroso, que regride, não sinaliza que seja câncer. O câncer, ele é indolor, ele tem crescimento porque ele está sem tratamento. E aí pode sim haver uma disseminação. Às vezes um cabelinho cravado, um negocinho, Isso. né? Aparece às vezes um carocinho pequenininho, né? E tem que ser observado, né? Essa informação não é importante para não assustar também a sociedade, que tudo seja câncer. Pelo amor de Deus, né? Não se assuste, mas também fique em observação, né? Eu já vi relatos de pessoas que, tava com uma espinha, estourou e virou. Gente, como assim? Né? E pode acontecer isso, Pode. doutor? Existem lesões de pele. O câncer de pele é o mais comum no país, né? Pela expressão solar que nós temos, todo mundo está exposto. Hoje nós temos o motoboy, o pessoal do trabalho com a limpeza também tem uma exposição solar muito grande. Então, às vezes, algumas lesões de câncer de pele, como o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles podem simular uma espinha, uma foliculite. E aí, nesses casos, é importante também observar, porque o normal é que seja um processo inflamatório, mas pode acontecer de uma lesão dessa mimetizar o câncer, e aí você precisa, de fato, realizar uma biópsia para retirar a lesão. Sim, sim. E esses tipos de câncer de pele também, quando acometem a face, elas podem ter também ínguas na região cervical, na região da virilha, por drenagem próxima. Maravilha. Bora lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, minha filha tem uma glândula no pescoço que a incomoda quando a garganta está inflamada. Esse caroço nunca desaparece, só diminui na medida em que melhora a inflamação. Isso já faz 7 anos. É preocupante, Juliana? É importante levar no especialista, porque precisa ser determinado o porquê dessas infecções de repetição. Mas como ela mesma citou, é um processo que aumenta a lesão e ela regride também com o processo de resolução da inflamação. O desaparecimento é relativo, porque muitos dos gânglios que nós temos, eles não são palpáveis às nossas mãos, pela sensibilidade. Mas às vezes a mãe, como é muito mais cuidadosa, ela fica insistindo, ela consegue verificar, ela vai ver que o linfonodo não some. E realmente não some, porque os linfonodos fazem parte da nossa drenagem linfática e da nossa anatomia. Eles não desaparecem 100%, eles continuam lá, mas em tamanho que sejam mínimo, tamanho normal do linfonodo. A última pergunta aqui para a gente finalizar, doutor. Bom dia, meu filho tem uma hérnia nos testículos. Ocorre o risco aí de virar um câncer? É a Josiane. Hérnia no testículo, a depender da idade do seu filho, também precisa de investigação com o urologista. Por quê? Porque a hérnia, ela tem esse processo de flacidez da musculatura e também dos ligamentos, e precisa entender qual o motivo dessa hérnia. Se há uma pressão intraabdominal que leve a isso, e também verificar se o testículo está dentro da bolsa escrotal, porque às vezes em crianças não há uma migração, o testículo ele tem que migrar do abdômen até a bolsa escrotal, e às vezes não acontece isso, ele fica dentro da cavidade abdominal e dentro da bolsa escrotal fica uma hérnia. Então precisa ser determinado esse risco aí junto a um urologista. Ok, doutor Tiago, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, viu? Volte mais vezes. E um ótimo dia do trabalho. Não sei se vai trabalhar, se vai descansar hoje, mas um ótimo dia para você. Muito obrigado e parabéns por trazer mais uma vez o tema. Acho que esclarece muito a sociedade. Maravilha, viu? Olha só, você que está em casa, está buscando qualidade e conforto